Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. É o primeiro áudio neste mês de abril e vamos trazer hoje aqui um assunto que foi originado de um outro assunto sobre os sintomas. Os tantos sintomas que cada um de vocês sentem e que na maioria das vezes não tem causa aparente, não é detectado em nenhum exame. E é uma coisa que está realmente acontecendo com muita gente. Tanto que é só olhar os comentários e ver o testemunho de tantas pessoas que realmente sentem estes sintomas sem explicação na maioria das vezes. E houve um comentário de Alan Padilha que me trouxe aqui no tema de hoje para explicar algumas coisas, porque sim, sempre tem dúvidas. Por mais que se traga um assunto, por mais que se faça uma explanação sobre o assunto, sempre fica vácuos, lacunas, porque é impossível, humanamente impossível, ter a noção de tudo que há, de tudo que existe. E estamos ainda aqui na terceira dimensão, obviamente, a nossa consciência ainda está limitada. Não há a mínima possibilidade de haver um ser humano que não tenha nenhuma dúvida, que saiba de tudo, que tenha a verdade absoluta. Nós trazemos aqui, então, o tema de hoje, num questionamento feito pelo Alan Padilha. Eu vou ler algumas partes, porque é um comentário bastante extenso. Ele começa o seu comentário dizendo: sou terapeuta especialista em ansiedade e trabalho com hipnose clínica, psicoterapia e PNL. Atendo há uns 3 anos e desde que comecei encontro pessoas que já fizeram todos os exames possíveis e não há causa física identificada. O que eu entendi desde as minhas formações é que quando estamos carregando medos, mágoas, angústias e sentimentos negativos de forma geral, isso envia um sinal de perigo para o cérebro, ativando o sistema de luta ou fuga, liberando cortisol e adrenalina, o que inflama o corpo e cria diversos sintomas físicos, como dores de cabeça, alergias, aperto no peito, sensação de sufocamento, tontura, sudorese, entre outros. Ou seja, fiquei me perguntando e tentando entender sem julgamentos. Mas na minha experiência não me parece ser excesso de energia, mas sim experiências traumáticas que não foram ressignificadas. Bom, depois eu vou continuar lendo o comentário dele para fazer outras considerações, porque senão a gente perde o fio da meada. Eu diria para o Alan que sim, tudo isso que ele traz aqui é verdade, como se fosse um caretel de linha desenliado e toda aquela metragem da linha fazer uma maçaroca e depois ter que puxar o fio da meada, como se diz, para desenliar ou desenrolar toda essa linha. Quando nós encontramos a ponta, fica mais fácil de fazer a extensão da linha novamente e depois ter ela por inteiro. Tanto faz se pega uma ponta, se pega a outra, sempre há uma possibilidade de desenrolar o imbróglio. Todas as terapias, todos os segmentos, até da ciência, sempre quando encontram uma ponta da linha, segue aquela linha, e aqui vamos falar uma linha de raciocínio lógico, e se pode então criar ferramentas, práticas, ações que podem auxiliar, que podem amenizar o problema. Nós não temos condições, jamais, e não há um ser humano na Terra que tenha todo o conhecimento para dizer todas as verdades sobre uma situação, porque isso é impossível. Quando nós entendemos um pouco, nós encontramos uma ponta desta linha e vamos começar a trabalhar através disso.
Quando nós falamos aqui no áudio do dia 22 de março, que sintomas sem causa, sim, as pessoas entendem, sem causa comprovada através do corpo físico, de exames conhecidos, de clínicas. Mas sempre tem uma causa. Mas é preciso saber que nós estamos aqui colocando informações de uma forma que as pessoas possam compreender. Não adianta eu usar aqui termos científicos profundos, qualquer técnica, qualquer terapia holística, colocar aqui como base e única, porque isso não é verdade. Nós colocamos de um modo bem superficial, ao nível da capacidade de entendimento das pessoas. Obviamente o Alain tem formação, e ele entende da área dele, e ele deu aqui o seu veredicto, o seu testemunho, o seu depoimento, porque está dentro do conhecimento dele. E está perfeito. Mas as causas físicas, elas não existem como a causa do problema que se manifesta. Por isso nós dissemos, sintomas sem causas aparentes. Agora, se eu disser, sim, tudo tem causa, nós vivemos num mundo de provas e expiações. É um mundo de causa e efeito, ação e reação, a lei do retorno. Um simples pensamento vai desencadear alguma coisa. Uma intenção vai desencadear alguma coisa. Imagina uma ação. Imagina a ação praticada com o sentimento da vontade de querer fazer aquela ação. Então tudo, sim, é energia. O corpo humano é energia, o corpo emocional é energia, a luz do sol é energia, tudo é energia, e não adianta, não saímos disso. Não existe nada sem ser energia. Seja um tipo, seja outro. Quando nós vamos fazer uma investigação nas causas de um sintoma, cada especialista na sua área vai seguir aquela linha, aquela ponta da linha que ele pegou na mão e vai encontrar uma alternativa. Por quê? Porque nem que seja um paliativo. Você não cura 100%, alivia. O próprio remédio da farmácia alivia um sintoma que não tem causa aparente. A pessoa está ansiosa, toma um ansiolítico, vai ficar menos ansiosa. Por quê? Porque aquele remédio não vai curar, mas ele vai inibir a ação daquilo que está sendo criado através do corpo emocional, no corpo físico. Mas ele inibe, mas ele não cura, mas ele melhorou a situação. Então muitas técnicas também fazem isso. Muitas vezes colocamos em prática uma técnica que vai aliviar o próprio Reiki, por exemplo. E eu falo do Reiki porque eu tenho conhecimento da técnica. O Reiki, ele alivia muitos sintomas. Mas ele não vai curar definitivamente. Tanto que depois de um tempo é preciso fazer outra sessão. Ele limpa, porque ele é uma técnica energética, quântica, que faz uma limpeza dos chakras, alinhamento dos chakras, que são nossos vórtices, transmutadores de energia. Os chakras recebem e emitem energia constantemente. Se eles estão alinhados e energizados e também limpos, obviamente nós temos um corpo não só físico, como emocional, mental e espiritual mais leve, porque está em equilíbrio. Mas o que desequilibra? Ali está o problema. O que desequilibra? São nossos pensamentos, nossas ações, nossas traumas, nossos karmas, enfim, as nossas vidas passadas. Quantas vezes foi dito aqui, nós somos produto de nós mesmos. Nós somos arquitetos de nós mesmos. Nós somos a persona construída em cima de personalidades vividas em cada encarnação. Em cada encarnação nós vivemos um personagem. Agimos dentro desse personagem, no positivo e no negativo. E são essas ações que criam o resultado lá adiante, o futuro.
Então, quando nós vamos ver lá no passado, como diz o Alain, tem causas emocionais, sim, porque nós somos um corpo emocional também. Os traumas, as experiências mal-sucedidas, negativas e positivas, fazem com que nós tenhamos essas memórias que nós chamamos de registros de alma. Toda dor que não tem causa física tem causa emocional. Está em algum lugar, está armazenado em algum ponto, e nós somos uma série de corpos, uma soma de corpos. O físico é apenas a matéria, visível aos olhos físicos. Então, quando nós vamos fazer uma investigação das causas, quando nós trabalhamos com técnicas holísticas, que são técnicas energéticas, nós sempre vamos encontrar uma ponta desta linha que nós vamos seguir para fazer um trabalho de conserto. Então, qualquer técnica é importante. Todas as técnicas são importantes. Cada um tem uma especialidade. O Alain aqui é terapeuta, especialista em ansiedade, trabalha com hipnose clínica, psicoterapia e PNL. PNL é uma programação neurolinguística, quando nós fazemos uma reprogramação, que é nada mais é do que corrigir conceitos, corrigir crenças, corrigir ações que nós fizemos no passado que não servem mais, mas que hoje reflete ainda no presente. E aqui o Alain diz, fiquei me perguntando e tentando entender sem julgamentos, mas na minha experiência não me parece ser excesso de energia, mas sim experiências traumáticas que não foram ressignificadas. O que é uma experiência traumática não ressignificada? Uma energia acumulada. Criou-se uma situação, uma ação, teve uma reação, que tudo é energia, mesmo invisível, e que não foi transmutada. Não foi ressignificada. Mas então, o que está certo e o que está errado? Eu diria que não existe certo e errado, existe entendimento, compreensão. Quando nós compreendemos, nós conseguimos resolver uma situação independente da técnica, independente da forma como ela é conduzida. Todo sintoma é, sim, um excesso de energia. Aqui eu preciso colocar esse ponto. Se tudo é energia, o equilíbrio da energia é o bem-estar. Todo excesso causa um sintoma desagradável. Assim como a falta. Os altos e baixos é que fazem com que nós sentimos tantos sintomas. Uma hora é falta, uma hora é excesso de energia. Mas essas energias, como diz o Alain, sim, tem causas. Tem causas lá nas nossas ações traumáticas. O que é um trauma? É quando nós sofremos uma consequência de algo que já fizemos antes e estamos recebendo o retorno. Não há trauma sem que exista uma causa anterior que provoque uma ação traumática. O trauma é quando é uma ação mais violenta. Um excesso de energia num momento curto que se transforma numa situação. Uma dor muito forte. Uma causa tipo psicológica muito intensa. Porque a dor não é só física. Muitas vezes nós temos uma dor. A saudade, por exemplo. A saudade é uma dor que não é física. Quando há um rompimento de uma relação, sempre tem alguém que sofre. Aquele sofrimento não é físico, ele é emocional. É um vazio existencial que atinge o corpo emocional, mas vai se refletir no corpo físico também, porque o corpo físico ele é o transmutador de todos os sentimentos do corpo emocional também. Se nós formos esmiuçar, nós não terminamos nunca. Porque cada coisa puxa a outra. Tamanha é
a quantidade de oportunidades que a nossa alma tem de experienciar aqui no mundo de dualidade, de polaridades. Tanto na luz quanto na sombra ou na não-luz, no positivo ou no negativo. E tudo está atrelado à lei de causa e efeito. Não existe nada neste mundo mais impressionante do que a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Num áudio que eu fiz alguns meses atrás, eu até coloquei, talvez seja a única coisa que realmente nós precisamos entender, a lei do retorno. Ninguém passa o que não precisa passar, ninguém passa aquilo que não trilhou lá atrás o caminho para depois seguir. Ninguém colhe aquilo que não plantou e ninguém colhe na roça do vizinho, porque a lei divina ela é simplesmente justa. Aquilo que você faz para algo ou alguém, você vai fazer para você. Aquela pessoa que hoje faz o mal, que prejudica pessoas, coisas, situações, não importa o que ela está prejudicando, o que importa é o que ela está fazendo. Vai retornar para ela e ela vai colher os frutos desta planta, dessa arvorezinha, dessa semente que está sendo plantada agora. Em algum momento, o retorno chega. Nós estamos agora no final de um ciclo que chamamos de transição planetária, porque a Terra muda a sua frequência, a sua energia. E agora também é um tempo de ascensão. Então, muitas almas encarnadas finalizam esse aprendizado, conseguiram a harmonia entre o positivo e o negativo, e passam agora para um novo plano, onde não é mais provas e expiações, mas sim regeneração. Aqueles que não estão prontos vão continuar aprendendo, porque não tem como passar para um nível superior sem ser aprovado no nível inferior. É como a gente conhece as escolas que todos nós frequentamos. E aqui, se nós estamos fazendo uma mudança planetária, uma transição planetária, novas energias chegam, porque são essas energias que vão fazer a mudança do planeta. Quem poderia mudar esse planeta se não é a energia? Continuaria sempre do mesmo. Então essas energias que chegam agora são energias elevadas em termos de frequência. Obviamente vai promover a oportunidade de cada um de nós sentir esses traumas, essas experiências traumáticas, como diz o Alain, de vidas passadas. Porque se não fosse a energia nova que chega, essa manifestação dessas experiências traumáticas não se manifestariam. Por isso, tanto sintoma agora, porque é um momento energético propício. Então, sim, tem a função energética. Por isso, cada ângulo que nós olharmos, cada situação, teremos respostas, explicações diferentes, mas todas são perfeitas, todas são certas. Senão só eu estaria certo, só o Alain estaria certo, então qualquer um outro estaria certo e todos os outros estariam errados. Por que tem uma diversidade infinita de possibilidades? Vamos só falar aqui das técnicas holísticas. Holísticas que trabalham o todo. São centenas de filamentos. Cada técnica segue uma linha de raciocínio, de entendimento, de ação para ajudar as pessoas. Eu diria que todas as técnicas holísticas são fantásticas. Mas cada uma é diferente. Por quê? Porque ela não segue aquela ponta daquela linha, ela tem outra ponta. Mas ela vai chegar no resultado como as outras. Desde que seja feito por um profissional que tenha conhecimento do que está fazendo. Porque ter uma pequena noção e se meter a curar pessoas não vai dar certo. É preciso ter conhecimento. Lidar com a cura quântica, porque todas as técnicas holísticas são quânticas. Lidar com a cura quântica é preciso entender como funciona a energia quântica. Não é uma teoria, é um sentir, é um saber, é uma prática, é uma certeza do poder que nós temos
de manipular a energia taquiônica, materializar aquilo que não é matéria, materializar nem que seja em forma de resultado, com uma cura, por exemplo. Por que cura? Porque mexe naquela energia acumulada e dissolve. Eu vou ler mais um trechinho aqui do comentário, porque é comprido o comentário do Alain. Ele fez aqui uma bela de uma explanação. Vamos ver aqui. Continuando então o comentário do Alain. Quanto à dor mudar de lugar em várias partes do corpo, isso pode ser fibromialgia, que não tem causa física, mas sim emocional, como depressão, crise de pânico, ansiedade, etc. Eu mesmo já sofri com dores circulando por todo o meu corpo, mesmo sem causa física, porém tudo isso estava relacionado a questões emocionais, a traumas que eu havia vivido e não havia conseguido ressignificar no nível emocional. Esse parágrafo aqui do comentário dele é importante porque, sim, também pode ser a fibromialgia uma consequência dessas causas que ele diz. Traumas não ressignificados. Sim, mas e aquele trauma? Da onde ele vem? Tem coisa antes disso. O trauma não surge do acaso. O trauma é quando a alma escolhe numa encarnação pagar o resgate de uma ação anterior que já foi feita por ela mesma e causou dor e sofrimento aos outros. Então, onde que nós vamos parar quando a gente começa a buscar essa linha? Não termina nunca. Vai terminar onde? Lá no começo, na primeira encarnação, talvez. Quando nós começamos as experiências, já começamos as práticas, na luz e na não-luz. Eu recebi há pouco tempo uma informação canalizada que dizia que a Inquisição romana, promovida pela Igreja Católica Apostólica Romana, em nome do seu Deus, porque todas as religiões têm o seu Deus, e aqui não vamos criticar e nem louvar nenhuma religião. Todas elas têm verdades, todas elas têm mentiras, porque tem coisas que não são verdades. Como um Deus, que é amor, vai promover a dor e sofrimento de pessoas, como aconteceu na Inquisição, onde cerca de 9 milhões de pessoas foram jogadas na fogueira, em nome de Deus, porque eram hereges, porque tinham algumas coisas que não eram da religião, porque liam alguns livros que não eram permitidos, etc. e tal. Na verdade, tudo foi um engodo. Na época, os papas escolhiam os reis e os reis escolhiam os papas. Era uma troca de figurinha. Então a igreja era poder, era Estado. E para dominar e tirar, porque eles pegavam as pessoas ricas, pessoas que tinham bens, condenavam a família toda sob qualquer pretexto, torturavam e depois jogavam na fogueira como um golpe de misericórdia para acabar com a vida da pessoa quando ela já não suportava mais. E tomavam-lhe os seus bens, todos os seus bens iam para a igreja. E depois não davam conta, então começaram a terceirizar. A pessoa que denunciava o seu vizinho que tinha cometido algum ato chamado de herege, a igreja simplesmente não investigava. Prendia, maltratava, torturava toda a família, confiscava os bens e dava 20% para o denunciante. Virou um comércio. Mais de 500 anos durou a Inquisição. Quantas pessoas denunciaram falsamente? Quantas pessoas trabalharam para o crime daquela época? O crime da igreja e do poder do Estado? O que essas pessoas que torturavam e fizeram isso passaram depois? Tiveram que passar pela mesma dor causada. Se vocês pesquisarem na internet sobre equipamentos de tortura na Inquisição, vocês vão ficar horrorizados. Horrorizados. Tem um bem específico que eu vou citar aqui porque vai fechar com esse assunto.
a roda da tortura. Eles amarravam os pulsos e os tornozelos das pessoas e iam esticando aquela roda e esticando o corpo da pessoa. Cada pouco dava uma regulagem nova. Daí, quando o corpo conseguia esticar quase arrebentando, aí eles davam mais uma esticadinha. Então era uma dor insuportável. Até que no final, arrancava os braços, arrancava as pernas, arrebentava os músculos, os tendões, os ossos. E hoje é a causa principal da fibromialgia. Ainda tem almas que precisam pagar, não é o preço total, já pagaram em várias encarnações, aos jurinhos, como diz a informação, o suficiente para sentir. Então, a pessoa que tem fibromialgia, não, obviamente 100%. Parte das pessoas que têm fibromialgia tem ainda um pequeno débito do tempo da Inquisição. Compreender isso e não se culpar, não se maltratar, porque todos nós fizemos o bem e o mal em todas as vidas passadas. Ninguém aqui é santo. Então não há motivo para se culpar, para se maltratar, apenas compreender. Bom, então se eu estou tendo fibromialgia, eu participei daquela sacanagem, porque foi uma sacanagem de verdade, promovida pela igreja e pelo Estado. Então é justo que eu pague essa dor. Você veio para mim é porque eu tenho culpa em cartório e estou pagando. É uma oportunidade para quitar essa conta e conseguir ascensão, senão eu não conseguiria ascensão com essa dívida. Ninguém vai fazer ascensão com dívida pendente. É uma oportunidade. Olhando a oportunidade, nos traz conforto. E o mais interessante, quando nós compreendemos que aquilo é justo e é certo, porque o universo não era de endereço, então se eu estou pagando uma conta, eu estou tendo a oportunidade de me libertar da dívida e conseguir a ascensão, desde que eu não faça mais nada de errado agora nessa vida. Agradecer a oportunidade, sentir-se realmente privilegiado e grato pela oportunidade vai fazer com que você elimine a causa, porque é uma energia que você aceitou, transmutou e você foi em pouco tempo, não precisaria ir até o fim da vida. Vai aliviar a dor. Pode não curar mais, porque talvez não dê tempo, ou talvez o mal esteja muito avançado, mas vai aliviar. E o importante é isso. É aliviar a dor, porque toda a dor que nós sentimos, ela é o resultado da dor causada. Mas nós estamos na última encarnação antes da ascensão da nossa alma, e essa é uma oportunidade de libertar. Então não é preciso prolongar o karma, como se diz, até o fim da vida. Compreendeu, aceitou, soltou. Em pouco tempo. Esta é uma situação que agora nós temos, facilitando. O karma não precisa ser para toda a vida. Seguindo o comentário do Alain, diz ele: quando eu faço regressão com meus pacientes, as causas raízes ficam muito claras e a mudança é muito rápida. Por isso fiquei me questionando, será a energia do planeta mudando ou apenas traumas acumulados não ressignificados? Bom, é quase a mesma coisa de antes, mas vamos ver aqui. Sim, quando você faz uma regressão e você vai a uma causa, às vezes tem muitas causas, e às vezes você vai numa causa que nem é daquela situação, mas ajuda. Por que uma regressão pode ajudar? Porque a pessoa toma consciência. Você toma consciência, ela iluminou. Ah, então é isso? Tá bom, então eu aceito. Voltamos novamente naquela frase. Compreender, aceitar, soltar. Mas não precisa nem fazer regressão. Se eu tenho um problema, é óbvio que tem uma causa. Se não é física, é emocional, é espiritual. Se não tem uma causa física, então é uma causa espiritual, da lei de causa e efeito. Eu não preciso saber o que eu fiz lá atrás. Basta entender que eu fiz algo que causou uma dor parecida com a que eu estou sofrendo. Então eu aceito, porque é justo que eu receba da minha própria ação o resultado que eu estou tendo. Quando nós fizemos esta análise
consciencial, eu trago para a consciência e ilumino. Eu ilumino a dívida, o karma. E uma vez iluminado, dissipa, porque o trauma e o karma nada mais são do que sombras. A ausência de luz. Uma criação na ausência de luz. Nós eliminamos sempre através da consciência. Tomar consciência. E tem mais um trechinho aqui do comentário do Alain. Vou ler aqui. É claro que vejo todo e qualquer sintoma como um chamado para olhar para dentro. Mas como afirmar que não há causa só porque não tem causa física? A causa emocional também é uma causa, mas os médicos não conseguem detectar e por isso recomendam medicamentos que apenas aliviam os sintomas, mas não resolvem a raiz dos problemas. É verdade. Mais uma vez aqui, eu digo que o Alain está fazendo um comentário dentro daquilo que ele conhece e entende, obviamente. Não tenho o que discordar disso. Apenas, de minha parte, eu digo mais uma vez, que no áudio do dia 22 nós falamos das causas físicas. Nós não estendemos demais o áudio, senão teria que falar uma semana. É óbvio que tudo tem causa. Nós estávamos falando naquele áudio do dia 22 das causas físicas. Não tem uma causa aparente. Então, se não tem uma causa física, o remédio não vai funcionar. A cura pode aliviar, porque ele vai fazer um efeito no corpo, no sistema neural, no cérebro. Então, obviamente, vai entorpecer, talvez, como uma anestesia. Mas a cura, se não é física, o remédio não cura. Remedia. A cura, quando não é física, também ela precisa de um remédio não físico. É lógico. Nada mais lógico que isso. Então, se ele é uma causa emocional, temos que trabalhar o nosso campo emocional. O que é o nosso campo emocional, o corpo emocional? Um derivado do nosso corpo mental e espiritual. Vamos voltar lá para o centro, o nosso interno, para a nossa alma. E vamos voltar para a lei de causa e efeito, de ação e reação. Ou seja, a lei do retorno. Vamos fazer o retorno. Quantas vezes eu falei aqui? Não é possível você mudar a tua vida fazendo sempre do mesmo. Quer mudar a tua vida? Mude as tuas ações. Se tu fazer sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Não está satisfeito com o resultado? Muda. Se você não mudar, não tem outro resultado. Finalizando o comentário do Alain, o último parágrafo. Você pode me ajudar a compreender isso melhor? O que me diz sobre a minha colocação? Faço esta pergunta com humildade, sem querer me colocar como detentor da verdade, apenas expondo minha experiência e buscando expandir talvez a minha visão para algo que eu possa não estar percebendo. Gratidão desde já. Bom, finalizando então aqui também este áudio sobre esta questão, este comentário do Alain. Veja que o Alain é um terapeuta holístico e todo terapeuta holístico ele só é terapeuta porque ele se permite a outras possibilidades e possibilidades infinitas. Não há limite para o entendimento do holo, porque o holo é o todo. E aqui no seu parágrafo final, ele, embora tenha colocado a sua teoria, ele está se colocando como um colaborador e não como um detentor da verdade, como muitos ainda, infelizmente, usam a sua experiência, a sua técnica como a única. Tudo o resto não serve, só a dele está certo. Eu diria que quem pensa assim está limitado, está tão limitado que está enrolado numa teia. Não vai sair dali. É preciso abrir. É preciso
ter realmente a consciência do infinito. Porque se há uma evolução de mundos, se há um cosmo infinito, se há um movimento eterno de tudo, não há fim, não há limites. Nós vamos dançar sempre dentro desse movimento, cada um de acordo com o som que está escutando. Não há nenhuma possibilidade de alguém ter a verdade absoluta. Talvez lá nos mundos muito elevados, nas dimensões mais elevadas, no topo, mas eu diria que a única verdade sempre completa está somente num ponto, que é a fonte. O Sol central cósmico. A luz da fonte. Esta fonte tem todo o conhecimento de tudo, porque tudo sai dela. Aí nós voltamos àquela frase dita tantas vezes. O todo está na parte e a parte está no todo, mas a parte nunca tem a verdade absoluta porque ela só é parte. Enquanto nós somos partes, pedaço. Não tem como ser o todo na parte. A parte está no todo e o todo está na parte, sim, porque tem energia que condiz isso, mas quando é parte, é parte. Se você pega uma tábua e corta um pedaço dela, você tem um pedaço daquela tábua. É exatamente igual, a mesma largura, a mesma grossura, a mesma madeira, a mesma energia, mas ela já é um pedaço. Não tem mais a metragem que tinha antes. O que eu digo para você sobre a tua colocação, Alan, é que é assim mesmo, você está certo. Permita-se tudo aquilo que chega até você, porque nós nunca estamos prontos. Sempre temos espaço para mais e mais conhecimento, porque a nossa consciência não é limitada. E sim, tanto você quanto eu, como qualquer outra pessoa, ninguém é detentor da verdade. Mas cada um de nós pode fazer algo que é a nossa parte, a parte que nos compete, e já é bastante. E eu acho que, em cima do teu comentário, muitas outras pessoas também estão aproveitando esses esclarecimentos, e é assim, tudo soma. Tudo vem para nos ajudar quando nós queremos somar. Quando nós não queremos nada de fora, então não vai vir nada para somar também de fora. Porque nós temos as escolhas, temos o livre-arbítrio. Permitir-se ao novo, permitir-se ao que chega. As novas energias que chegam agora, elas nunca existiram aqui antes. A luz que chega agora é diferente da luz que a Terra recebeu durante todos os tempos, desde a sua formação. Essa luz vai criar energia nova, coisas novas, novas espécies de vegetais, novas raças de animais, um novo humano, uma nova consciência em tudo. E também vai eliminar aquilo que já não vai servir no próximo ciclo, que é o ciclo do mundo de regeneração. Então nós vamos ver essas mudanças agora e nós estamos aqui, aprendendo e também exercitando a nossa consciência para fazer aquilo que nós viemos aqui fazer, porque muitos de nós estamos aqui na Terra em missão, não somente para aprender e experienciar essa transição, estamos aqui em missão, ajudar. Os seres humanos precisam ajudar mais do que imaginam nessa transição planetária. Então agora eu vos deixo com meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.